Nome: Dilson Lara. Nasci em 1923, 69 anos. Sou natural de Itaiúva. Itaiúva, na época, pertencia a Jaboticabal, estado de São Paulo. Cheguei em São José dos Campos em janeiro de 1951. Vim para cá em busca de saúde, tendo recebido alta no mesmo ano, setembro de 51. Estudei no Rio de Janeiro, me formei pela Faculdade de Medicina e Cirurgia em 1949. E inicialmente fiz como especialidade clínica médica, clínica geral. Depois, vindo para São José dos Campos, já vim para cá fazendo especialidade tisióloga, ou pneumologia hoje. Vim para cá fui nomeado inicialmente pela Santa Casa de São Paulo. Trabalhei no Vicentino Aranha, mas antes do Vicentino Aranha eu havia trabalhado no Sanatório Rui Dória e Sanatório Ademar de Barros. Posteriormente eu mudei a minha especialidade, fiz Medicina do Trabalho e comecei a trabalhar então fazendo perícias do trabalho, de acidente do trabalho. Em 58, eu fui nomeado médico legista da cidade. Primeiro médico legista, e os médicos legistas daqui, ou melhor, os médicos legistas de Taubaté atendiam São José dos Campos. Não tinha médico legista aqui. Eu passei então a atender não só São José, como a cidade de Caçapava, Campo do Jordão, Mogi das Cruzes, Redenção da Serra, Arujá. E assim continuei, praticamente durante 15 anos, sozinho. Tinha apenas um auxiliar de autópsia, e na época ele não havia sido nomeado, porque ele era um aposentado do CTA, era o conhecido Tenente Rodrigues, que me acompanhava graciosamente, sem receber nada, porque ele gostava da medicina legal. Depois foi nomeado, então, o primeiro auxiliar de autópsia, Francisco Viola, que já era meu amigo há muito tempo, desde o Dr. Rui Dória, onde trabalhei. Então, ali ele era enfermeiro e ele passou então a fazer a parte de autópsia. Quando cheguei a São José dos Campos, aqui existiam vários sanatórios que vinham para cá, todos os doentes do estado de São Paulo e talvez do Brasil todo. Então, o número de doentes aqui em São José dos Campos era muito grande. E, naturalmente, também grande o óbito relativo à tuberculose. Não existia ainda em São José dos Campos a passagem da Dutra. Com a vinda da Dutra, então o panorama mudou e aí passou também a juntar-se a esse número de óbito o número de acidentados da Dutra. Hoje não existe mais tuberculose, praticamente tuberculose, como centro da tuberculose de São José dos Campos, isso acabou. Agora, então, o maior número de óbitos aqui, afora as doenças naturais, é justamente os acidentados da Dutra. Aqueles que são acidentados e morrem diretamente nas hospitais de São José dos Campos, e aqueles que são acarreados para cá, em busca de melhores hospitais, acidentados que acabam morrendo aqui. São José teve dois aspectos interessantes, que eu cito antes e depois do Sobral. Antes do Sobral era
naquela cidade com pouco desenvolvimento, uma cidade praticamente prosaica mesmo. Meio de condução aqui era a Companhia de Ônibus São Bento. E carros de praça sempre teve, em quantia muito menor do que hoje, lógico, que era um dos meios de condução aqui. E também a charrete. A charrete era um meio de condução para os doentes e mesmo para a população de São José dos Campos. Tinha muita charrete aqui, era um meio de transporte muito barato, de modo que era bastante usado. Diversão aqui em São José dos Campos, você pergunta para mim a respeito de diversões, praticamente não tinha nada. Aqui se limitava a cinema, passeios pelas praças de São José, inclusive naquela época, felizmente não existia tanto marginal como existe por aqui agora, no Brasil todo. Então você podia ficar numa praça até altas horas da noite, conversando, sem ser molestado por quem quer que fosse. Restaurantes, tinha muito poucos. Aqui, fim de semana, limitava-se aí ao Santa Helena, que era o restaurante da época, e também ali era o Footing, em frente ao Santa Helena. Então, eu associava as duas coisas. Ia ao restaurante e depois ficava na praça, ou ali pelo Footing, conversando com os amigos. Esse era o divertimento de São José dos Campos, não tinha nada. Depois do Sobral, então, aí começou uma explosão na cidade, tanto em crescimento horizontal como vertical, vinda de outras diversões, shopping, enfim. Ficou se tornando uma cidade com características de metrópole, com divertimentos bastante, vários cinemas, e chegando até o que é hoje. Hoje São José é uma cidade até invejada por muitas cidades, porque ela de uma hora para outra se transformou. Isso graças talvez a uma filosofia diferente de administração da cidade, que foi a de Sobral para cá. Aí vai adiante, é isso que nós estamos vendo, uma cidade enorme, com todas as suas vantagens, suas desvantagens, e principalmente na parte, vamos dizer, hoje eu estou aposentado, mas como legista, no início, eu era sozinho, mas em compensação não se tinha muito trabalho a fazer. O grande trabalho era justamente por envolver outras cidades na proximidade. Depois foram criados mais legistas e São José então ficou mais ou menos o centro, com um número certo de médicos, e aí então pôde acompanhar esse desenvolvimento dentro das suas desvantagens que eu disse, que aumento de acidentes, de homicídios e toda a ordem de delito que surgiu para cá, que passa pelo legista, então pela uma espécie vamos dizer, de acúmulo de serviço, mas felizmente com o número de médicos que foi surgindo, foi mais ou menos distribuído e hoje está mais ou menos amoldada nessa parte. Dentre as várias autópsias que passaram por mim, não posso dizer quantas autópsias durante todo o tempo, mas cerca de mais de 2.000 autópsias, contando com exames cadavéricos e autópsia propriamente dita, cerca mais ou menos de umas 2.000 por aí. E dentre elas existiu casos, geralmente pitorescos, casos assim incomum, que eu posso citar um, que foi até muito interessante, não deixando de lado a parte trágica da própria autópsia em si. Foi um caso em Mogi das Cruzes, um senhor de cor amarela, japonês, ele morreu num hotel em Mogi das Cruzes. E ele foi a negócio e acabou tendo uma morte repentina num hotel. Muito bem, ele foi sepultado e a família então se viu em dificuldade com o levantamento do seguro de vida
dessa pessoa, porque ele havia sido enterrado sem praticamente um diagnóstico. Não descobriram nada, então foi dado um atestado de óbito de causa indeterminada. E o seguro de vida se recusou a pagar. Então, foi necessário uma exumação. A exumação, então, é a retirada do cadáver da sepultura e fazer um exame para chegar a um diagnóstico mais preciso para a companhia pagar. Porque a companhia, geralmente, elas recusam pagar quando é suicídio e mortes indeterminadas. Ela tem que pagar mesmo tendo um diagnóstico certo. Muito bem. Ele havia sido enterrado mais ou menos há uns 4, 5 meses. Quer dizer, o período exato do corpo já está na parte de esqueletização. Quer dizer, partes moles já se desfizeram, tudo mais, e então ele deveria estar, como realmente estava, na parte total de esqueletização. Mas o pitoresco daí é o seguinte: nunca vi, duvido que algum legista tenha encontrado um caso semelhante a esse. Quando nós abrimos o caixão, era um esqueleto, aquela caveira, dentes de ouro, um chapéu na cabeça, de aba larga, do lado dele um cabide, do outro um guarda-chuva e um paletó, umas camisas e roupa íntima enrolada. Achando aquilo, até certo ponto, engraçado. Aí, perguntando para os parentes por que daquilo, o que era um costume japonês, coisa e tal, ele falou assim: olha, não deixa de ser uma espécie de um costume. Quando a pessoa morre em trânsito, em viagem, de um modo geral, fora de casa, e ele traz, naturalmente, com ele pertences, então isso tudo realmente pertencia a ele no momento da morte. Então, é costume enterrar com esses pertences dele. Então, ele foi enterrado com a roupa que estava, com o chapéu que ele usava, com um guarda-chuva que ele trazia, um cabide que vinha pendurando o paletó, enfim. Ele perguntando. Esse eu acho que é um caso pitoresco e incomum. A medicina legal eu comecei em 1958. Eu fui nomeado médico legista com a intenção de ser assistente do professor Ferreira Amado, que era o médico professor de medicina legal da Faculdade de Direito de São José dos Campos. Eu fui então nomeado e depois concursado através do Jânio Quadros, 58. Vim para São José, acompanhei o professor Amado Ferreira durante certo tempo. Depois entrou em meu lugar o Dr. Orlando Campos, estava interessado em fazer a medicina legal como professor, e não era meu feitio continuar como professor, assim como legista. Então, o Dr. Orlando Campos, ele tomou essa parte e ficou até há pouco tempo como médico da cadeira de medicina legal. Posteriormente, eu fui chamado também para ser médico legista, professor da Faculdade de Medicina de Taubaté. Lecionei alguns meses e, infelizmente, por incompatibilidade de horário com o emprego que eu tinha em São José dos Campos, que era o segundo emprego, o SESI, onde eu era médico clínico, e a aula era de manhã e o SESI era de manhã. Então, eu tinha que escolher um ou outro. Então, como o SESI era o emprego mais garantido, eu resolvi optar pelo emprego e deixei Taubaté. A medicina legal, como vocês sabem, é uma especialidade ligada à justiça. É uma especialidade auxiliar técnica da justiça. Então, nós temos como superior, dentro da medicina, o diretor do Instituto Médico Legal de São Paulo. E nas cidades onde trabalhamos, nós temos como superior
o delegado regional. Quer dizer, então, nosso serviço partia da delegacia de polícia. O serviço médico legal se prende àqueles casos que passam pela polícia, que realmente se prende ao inquérito policial. Então, o laudo é a peça principal do inquérito policial, quando se trata de uma, vamos dizer assim, de um delito, de uma lesão corporal, enfim, de um dano qualquer físico, moral, mental do indivíduo. Então, aí há um inquérito, e esse inquérito, então, inicia pela polícia, com o levantamento do caso, vamos dizer, tomadas de inquéritos, e depois o próprio delegado que está tomando conta desse inquérito, ele faz uma requisição ao médico para o médico executar o exame. Mesmo um exame simples, de lesão corporal, um indivíduo que é acidentado, que é agredido, um exame de, vamos dizer assim, de crime sexual, uma sedução, um estupro, e até chegar ao mais sério, que é um acidente de trânsito, acidente do trabalho, que envolve morte ou homicídio propriamente dito, né? Então, o suicídio, o homicídio, e o suicídio, então, na sua variedade imensa que tem de suicídio, que é enforcamento, é envenenamento, enfim, uma série de meios que o indivíduo usa para se auto-eliminar. Então, aí, esses casos, mesmo ele se matando, há um inquérito policial para saber a responsabilidade, se é puramente dele ou foi induzido por outra pessoa. Então, há o inquérito, há a autópsia, então, para se determinar a causa exata da morte. E nós, legistas, chegamos à causa exata da morte, inclusive com determinação de que um tiro foi próximo, foi à distância, justamente para ver se havia possibilidade de se suicidar ou não. Então, são vários casos. Então, esse era o nosso serviço. O auxiliar de autópsia era comunicado também, ele ia junto com o médico e ele se encarregava de abrir o cadáver. E o médico, então, a parte dele é justamente a parte pensante do caso, é a parte que instrui, é a parte que faz o laudo, enfim, é a parte principal. O auxiliar de autópsia é um homem especializado em fazer autópsia, geralmente é um enfermeiro. Não tem, com o tempo ele adquire conhecimento assim da medicina legal muito superficialmente, pelo menos da parte anatômica, ele fica entendido naquilo, mas ele não tem aquela, não digo a capacidade, e sim a experiência de fazer um laudo ou de dizer alguma coisa a respeito de como foi a autópsia, o que ele achou da autópsia. Quer dizer, ele é apenas uma parte mecânica da autópsia. Ele faz a autópsia comandada pelo médico, é um autômato. O médico manda, ele faz a autópsia, o médico manda, tira esse coração, tira esse pulmão, faz isso, parte no meio, faz... De modo que, então, aí ele vai fazendo tudo isso e nós vamos comandando. Vamos assistindo aquilo que é desagradável para quem ouve e para quem assiste. Mas para nós, infelizmente ou felizmente, não traz nenhuma diferença quanto à parte emocional. Todo crime é bárbaro, mas existe uns que traz um requinte de perversidade. Um que me chamou muito a atenção e calou em mim foi justamente a morte da família dos alemães. Esses alemães eram praticamente agricultores, tinham hortas, era uma pequena granja onde eles viviam, uma pequena chácara, e era composta de, não me lembro agora, de 5 pessoas, parece 3 homens e 2 mulheres. Essa casa foi invadida por
3 ou 4 elementos, não me lembro agora também, e trucidaram toda a família. Mataram todos. Cada um encontrado num lugar da casa. Um no quintal, um no seu quarto todo revirado. Mas o que me causou mais espécie é que dentre eles tinha um paralítico. E eles mataram o paralítico. De modo que isso aí foi a coisa mais trágica que eu vi. Todo esse quadro, aquela maldade desse homem paralítico numa cama, talvez inerte, sem poder reagir a coisa nenhuma, matar esse homem. Talvez para não ser uma testemunha, né? Mas achei aquilo um requinte de crueldade muito grande. Fizemos a autópsia de todos eles. Foram todos autopsiados, foram todos mortos a bala. E um deles foi inclusive espancado, provavelmente deve ter sido o primeiro, que deve ter reagido. Mas as mulheres, 2 mulheres, eram todos irmãos. 2 mulheres foram mortas, uma em cada quarto, e um fora do quintal, o outro num quarto, e o paralítico no quarto, na própria cama dele, no quarto dele. Na época em que eu cheguei aqui, eu passei a trabalhar inicialmente com o Dr. Rui Dória. Eu já trazia do Rio de Janeiro alguns conhecimentos de pneumologia, na época era tisiologia, porque a tisiologia é o nome específico para o tratamento da tuberculose. E eu já trazia conhecimentos do Rio de Janeiro, frequentei serviços de tuberculose, professor Ibiapina, no Rio de Janeiro. Então já trazia conhecimentos de medicina pulmonar, medicina no aparelho respiratório. E com o Dória, eu adquiri uma experiência muito grande, porque o Dória era um tisiólogo completo. Ele não só fazia a parte clínica, como a parte cirúrgica. Então, aí eu passei a fazer com ele também, Faustino, a parte, não só a parte clínica, como também a parte cirúrgica. E nós aprendemos muita coisa com ele, muita mesmo. Depois fui para o Vicentino Aranha, onde adquiri mais experiência ainda. Eu fui nomeado pela Santa Casa de São Paulo e aqui em São José trabalhava o professor Eduardo Etzel. Eduardo Etzel era, na época, um dos maiores cirurgiões de tórax, talvez do Brasil. E eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele durante um ano. Eu fui nomeado, eu e o Dr. Campoy fomos nomeados pela Santa Casa, um contrato de um ano de trabalho, com a possibilidade de uma renovação do contrato. Mas, infelizmente, nessa época, o Vicentino Aranha começou a correr uma época difícil, uma época que a tuberculose já vinha perdendo muito, porque com o advento dos novos medicamentos, ela foi sendo tratada nas próprias cidades, e São José foi perdendo aquele número de doentes que tinha antigamente, foi diminuindo muito o serviço e houve um certo desinteresse talvez por dificuldade financeira também, da Santa Casa de São Paulo, em manter um quadro grande de médicos aqui em São José dos Campos, dentro do Vicentino Aranha. Então, o contrato não foi renovado, nem o meu, nem do Campoy, e alguns funcionários também acabaram perdendo o emprego. Então, daí, eu passei a fazer em São José dos Campos o que eu já vinha fazendo antigamente. Não a tuberculose, porque a tuberculose também, como ponto de vista financeiro, já não trazia aquele respaldo de antigamente. Então, voltei a fazer clínica médica. E dentro da clínica médica, eu fazia a medicina do trabalho. Aí veio a medicina legal. Então, associei a medicina legal à medicina do trabalho. Porque os juízes, na época, eles preferiam nomear o médico legista para fazer os exames
de acidente do trabalho, porque aí envolvia a parte, vamos dizer, jurídica, muito importante, que se liga mais ao médico legista do que ao médico comum. Hoje em dia, qualquer um faz a perícia, isso acabou, essa história, e a perícia então ficou distribuída para vários médicos da cidade, porque a cidade cresceu, o número de médicos aqui ficou enorme, cada qual trazendo a sua especialidade. Então aí, no acidente do trabalho, então o juiz talvez achou melhor dar para aqueles cuja especialidade se ligava mais àquele caso, como problemas de coluna, foi para ortopedista, enfim. Cada caso dentro da sua especialidade. Então aí, a parte de acidente do trabalho, eu também fui me desinteressando, não fiz mais. Mas fiz muitos laudos aqui em São José. Deixei de fazer, depois passei a continuar com clínica médica, no INASP, onde trabalho até hoje, e no SESI, onde trabalhei até novembro do ano passado. Assim foi a minha vida profissional aqui. Cheia de altos e baixos, mas vivida, não é? A união de uma classe geralmente se dá pelo pequeno número de médicos. Quando o número de médicos é muito grande, então aí a união, ou o encontro, provavelmente dito, só se dá nos congressos. Essa é a verdade. Aqui em São José dos Campos, no início, nós éramos em pouco mais de 20 médicos. Então aqui, nós, quando era o dia do médico, a própria Santa Casa, as Irmãs de Caridade, tanto de Maria Imaculada, como do Pio XII, como da Santa Casa, se interessavam em fazer ao médico uma manifestação pelo dia do médico. Então a Santa Casa geralmente fazia uma missa, depois da missa então uma mesa de salgadinhos, doces, enfim, era um congraçamento de todos aqueles médicos da cidade, que era um número pequeno, então era mais fácil fazer. Então havia depois, então tinha um almoço pelos médicos, já fui a vários, no CTA, no restaurante CTA, e depois à noite terminava um baile, uma reunião, fizemos muito no CTA, clube do CTA, e fizemos também na cantina do Mário. Depois São José foi crescendo, o número de médicos foi crescendo também. Hoje nem sei se faz a comemoração do Dia dos Médicos. E se fizer também não dá jeito mais de fazer. Na própria casa do médico eu fui uma vez. Já era um número enorme de gente, não dá para fazer banquete mais. Então aí, infelizmente essa é a verdade. E o ano passado agora, esse mês agora, no dia 18 foi Dia dos Médicos. A minha senhora me falou no outro dia, ontem foi Dia dos Médicos, eu já nem me lembrava mais Dia dos Médicos. Quer dizer, passou despercebido totalmente. E que eu espero que isso sirva vamos dizer, de alerta a alguém para no Dia dos Médicos fazer um negócio assim, vamos dizer, uma reunião mais ampla, enfim, para a gente conhecer pelo menos os colegas. Não, eu não conheço quase todos os colegas aqui. Quase todos não conheço quase ninguém mais. Conheço aqueles antigos. E infelizmente vão morrendo também, a gente vai ficando sem ser conhecido também, essa é a verdade. Então eu passo por vários colegas aí, quando eu estou de branco me cumprimento, quando eu não estou, não sabe quem eu sou. E eu também cumprimento.